conseguem ter tudo lá bonitinho, o PDF, os arquivos em Excel que eventualmente eu usei. E aqui em cima, inclusive, eu não mostrei isso aqui para vocês, ó. Alguém teve a curiosidade de clicar aqui em cima? Ó, sabe a Netflix quando tem um perfil ali na extrema direita em cima? Clica aqui, você pode escolher qual vai ser a Karine que você vai usar. Tipo, eu quero esse pronto para alcançar o sucesso. Aí você altera lá o iconezinho, mas é só uma brincadeirazinha para vocês. Legal, gente, vamos voltar aqui. E agora, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Inclusive, também tem um grupo do WhatsApp que é importante vocês estarem lá, porque nós vamos também enviar material da aula de hoje, que tem PDF, tem planilha para vocês acessarem, e eu vou fazer uma meta de likes, que vai ser ousada também, temos 2.400 pessoas, o pessoal ainda está chegando, vou esperar todo mundo chegar para poder definir essa meta de likes daqui a pouco. Quem ainda não acessou o grupo, tá aqui o QR Code, vou deixar só mais um pouquinho aqui nessa tela, também tá na descrição dessa aula aqui embaixo, tá bom? Bora! O Grande Prêmio é uma bolsa de estudos na minha comunidade de alunos, chamada Data Driven, e vai incluir também o programa de aprendizado em inteligência artificial e todos os bônus dessa turma que eu vou explicar mais para o final da aula. Primeiro a gente vai aprender sobre algumas técnicas novas ainda nessa aula, tá? Então espero que vocês fiquem bastante ansiosos, porque eu estou super ansiosa em saber quem é o grande ganhador. E onde que nós estamos atualmente? Então nós passamos pela aula 1, pela aula 2, vocês tiveram um primeiro contato com ferramentas completamente novas, não ferramentas especificamente, mas com técnicas, né? Porque eu acho que aqui a maioria já tinha usado o ChatGPT. Então, vocês tiveram contato, de fato, com como você trabalha com uma IA. E aí a gente trabalhou bastante, aprendeu muitas técnicas, e vocês falaram, nossa, sei bastante sobre IA agora, sei mais que a maioria das pessoas. Beleza. Mas aí, à medida que a gente ia passando pela aula 2, vocês viram que é muito mais embaixo, tipo, tem muitas outras técnicas e processos que vocês podem aprender, e o que nós passamos até agora aqui nessa imersão foi 1%, tipo, se eu fosse colocar, foi 1,5% de tudo que tem realmente para aprender. E só com esses 1%, vocês não vão, de fato, serem mais valorizados, é muito pouco. Lembra lá que no início da aula, da primeira aula que nós tivemos na segunda, eu falei, vocês não precisam ser nota 10, mas se vocês forem nota 6, nota 7, vocês já conseguem, tipo, se valorizar e se destacar mais do que a maioria das pessoas, porque a média da população no geral é uma nota muito baixa. Então, assim, se vocês fizerem um pouquinho de esforço, mas é um pouquinho mais, tá? Só essa imersão aqui não resolve. Vocês conseguem, de fato, ir para esses outros caminhos aqui, no Vale da Insegurança, na Montanha da Iluminação, até realmente conseguir ter sucesso e ter resultados. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, qual é o ponto que estamos exatamente nesse momento? Aqui, nesse pontinho. Mas a gente vai explorar outras formas para vocês irem alcançando novos patamares, e nós vamos começar a aula agora já na prática, porque eu sei que vocês estão doidos para verem mais uma funcionalidade que pode, tipo, ser algo que vai ser o antes e depois do, por exemplo, Davi. Tipo, algumas das coisas que nós vamos aprender é o antes e depois do Davi, da Luciana, da Conceição, da Isabel. Então, vamos colocar a mão na massa? Nós vamos falar sobre 2 softwares hoje, 2 serviços, né, disponíveis na internet, que são sites que você pode acessar. O primeiro é o Lovable, o segundo é o Humanos. Inclusive, o Humanos tem meu coração, porque ele não é simplesmente uma IA normal, ele é um agente de IA. E o Lovable não é uma IA normal, ele constrói protótipos, aplicativos, sites, tipo, em minutos. E é realmente surreal, gente. É surreal. E a gente vai ver aqui agora na prática. Então, primeiro vamos falar do Lovable. Ele é uma plataforma de IA que, por meio de texto e sem programar, sem código algum, você vai e consegue criar apps e sites de uma forma quase que mágica. Se a gente fosse comparar com o que nós tínhamos no passado, se você falasse para a Karine de 10 anos atrás que ia ter uma ferramenta assim, eu ia duvidar, de verdade. Como é que você acessa o Lovable? Por esse link daqui.
Não se preocupem porque tem o PDF que eu vou passar para vocês no final da aula se atingirmos a meta de likes. E o que nós estamos vendo até agora é que vocês sempre estão atingindo a meta de like. Então tá bem ok, vocês devem realmente receber o PDF no final com todas essas instruções. Para que o Lovable serve? Para você criar, por exemplo, sites para fazer vendas, obter leads, alguns aplicativos web com login, você pode fazer inclusive dashboards, sistemas de agendamento, funis, orçamentos e uma prototipagem rápida. O que significa isso? Vamos supor que vocês tiveram uma ideia muito brilhante. E essa ideia brilhante, ela faz vocês faturarem alguma coisa. Então, vocês podem, sim, fazer esse processo de prototipagem, que seria um exemplo, de fato, do que vocês vão executar e conseguem ter esse retorno. Deixa eu te colocar aqui, Alessandra, pronto, te coloquei aqui, agora você consegue falar, tá? Então, como que a gente consegue, de fato, mexer no Lovable? Enquanto eu abro aqui, Alessandra, se você quiser falar alguma coisa, se eu tiver perdido, que você estava mutada, você me fala, tá? Ó, vou entrar no Lovable, que é esse site daqui. Opa! E nós temos essa carinha. É isso. Habilitou a Alessandra, habilitei. Tô aqui, gente. Eu tenho esse chatbot aqui, essa caixa de texto, onde eu posso escrever o que eu quiser. E aí vocês devem perguntar, Karine, será que é gratuito? É pago? Sim, ó. Nós temos valores gratuitos, que são 5 créditos por dia, e se você for realmente usar o Lovable, você pode pagar $25 para ganhar 100 créditos para poder desenvolver. E lá você tem todo o banco de dados, todo o processo já organizado, inclusive até o domínio aqui por eles. Então, tipo, é bem fácil realmente de mexer e você não precisa encostar a mão em programação. Eu vou voltar aqui no Lovable e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o exemplo que vamos aplicar. Ó, vou mostrar a apostila da aula 3. É essa daqui, se atingirmos a meta de likes, que agora tem quase 3.000 pessoas. E aí aqui fala sobre a IA, e logo abaixo temos um exemplo do Lovable, que eu vou usar esse prompt para vocês depois testarem também. Vou pegar o prompt inteiro e vou explicar para vocês como que eu estruturei ele. Primeiro, já falei que o Lovable, com ele nós conseguimos criar sites e aplicativos, né? Então, vamos supor que eu, Karine, vá fazer um evento presencial de inteligência artificial em agosto. É fictício, tá? Não é de verdade. E aí eu preciso de um site. Aí eu tenho vários caminhos. Eu posso contratar um programador, posso tentar desenvolver sozinha, ou posso pedir para o Lovable fazer isso. Existem também outras aplicações, além do Lovable, que desenvolvem esse tipo de site, tá? Tem o Cursor, tem muitos outros que foram surgindo por causa da concorrência e tudo mais, mas o Lovable é o top 1, top 2, tá? Ele compete bastante com o Cursor. E aí eu quero fazer um site moderno e responsivo. Deixa eu ver se tá bom para vocês verem. Acho que tá. Eu vou aumentar um pouquinho, ó. Vou aumentar bastante, gente. Aí. Um site moderno e responsível para o AI Revolution Conference. Vai chamar assim o meu evento. Vai ser um evento presencial sobre inteligência artificial. Quero que ele inclua uma sessão Hero com vídeo. Isso aqui é um termo de desenvolvimento de sites, tá? Com vídeo de fundo e contagem regressiva, apresentação do evento, grade de programação com trilhas de negócios, técnicas e tendências, cards dos palestrantes com foto, nome e cargo do LinkedIn, sessão de patrocinadores com logos, informação de local com mapa interativo, opções de ingressos, que vai ser individual, VIP, corporativo, com preços, um FAQ expansível. FAQ seria perguntas e respostas, tá? E um botão flutuante de WhatsApp. Será que ele vai conseguir fazer tudo isso? Aí mais embaixo eu falo que o evento será no Centro de Convenções de São Paulo, nos dias 15 e 16 de agosto de 2026, para líderes, desenvolvedores e entusiastas de IA. O design, eu quero que seja futurista, com fundo escuro, com gradientes em azul e roxo neon,
com tipografia bold. Viram como que eu fiz bem específico? Então, ó, é isso aqui que eu vou conversar com o Lovable. Vou clicar em Plan, de planejar. Deixa eu tirar um pouco o zoom, para vocês verem. Ah, não quero clicar em Plan, não. Vou clicar em enviar logo, tá? Porque aí vai ficar mais rápido pra gente. Então, enviei. E aí, ele vai começar a pensar. Aqui em cima dá pra ver, ó, que ele tá pensando sobre o que eu quero desenvolver. Então, vamos esperar, que aí ele vai me perguntar alguns detalhes que eu não falei no prompt para poder deixar mais preciso esse site. Ele falou depois, que projeto incrível, um site para conferência de IA com design futurista. Vai ficar muito impactante. Você pensou em bastante detalhes, mas eu preciso esclarecer alguns pontos para criar exatamente o que você precisa. Aí aqui ele está me falando o seguinte, deixa eu dar zoom, acho que tá bom. Vejam as questões aqui do lado. Você já tem um conteúdo real ou eu devo criar com dados fictícios? Eu vou dizer para ele criar com dados fictícios. Já cliquei lá no botão e já passou para a próxima pergunta. Como devem funcionar os ingressos? Apenas exibir informações ou ter integração para compra? Eu vou dizer que eu quero que integre, quero que ele já faça, tipo, o pagamento. Cliquei. Quais são os preços dos ingressos? Definir depois, já tem os valores. Eu vou definir depois. Ele vai colocar um preço de exemplo. Sobre o vídeo de fundo, você tem um vídeo específico? Não tenho. Então, eu vou falar para substituir por uma animação CSS, que é mais leve, ó. Inclusive, ele me explica embaixo. Você já tem um conteúdo real, palestrantes e tal? Vou falar que não, para usar placeholders mesmo. E aí, eu dei um skip lá, porque ele vai ficar infinitamente pedindo por informações, tá? Sem problemas, vou assumir as opções por aqui, como em criar um plano de fundo. Ele está desenvolvendo o plano, e aí a gente tem que esperar um pouquinho. Ele pode demorar uns 2 minutinhos. Mas a gente vai acompanhando o planejamento e o que ele vai falando aqui, comunicando com a gente. Eventualmente, ele vai pedir várias aprovações. Então, ele fez um planejamento, é esse daqui. Então, ele me deu toda a prototipagem em texto, né? O briefing que eu passei para ele, ó, até colocou isso aqui, que ele vai inserir, e vou simplesmente aprovar ali embaixo. Enquanto isso, eu vou vendo o que vocês estão falando aqui. Deixa ele pensar lá, tá? Ele tá desenvolvendo. A Conceição tá falando que a meta tem que ser 4K. Bora, vai ser 4K a meta. É isso. Que isso? A Conceição escolheu a meta, ela pode, ela tá presente em todas as lives. Eu sempre vejo o nome dela. Então, ó, senta o dedo no like enquanto o Lovable faz nosso site aí, porque vocês têm que conseguir o PDF e os arquivos. Ó, teve uma pergunta boa enquanto está criando aí. Estavam perguntando se é confiável para vender produtos, fazer página no Lovable. Assim, quando a gente está desenvolvendo algo com IA, se você não for fazer uma conferência dos códigos que tem por trás, pode ser que ele tenha desenvolvido algo que você não validou. Então, sempre tem aquela camada do humano que é muito importante. Então, é sempre recomendado dar para algum programador, tipo, revise isso aqui, vê se está tudo certinho, se não está vazando dados de usuários, porque isso também é muito importante e tudo mais. Mas o Lovable, como um todo, é uma empresa super confiável, mas sempre tem essa camada da segurança de IA que é importante. Então, se você for trabalhar com dados muito sensíveis, eu recomendo que você plugue um programador só para ver o código por trás. Se for algo simples, como esse processo aqui de um evento, não precisa. O Anderson falando que também está sempre presente. Boa, Anderson. Ó, tá lá fazendo. Tá populando os schedules. Schedule seria o agendamento do nosso evento. Criando agora a seção dos componentes. Vamos lá, Lovable. Inclusive, enquanto ele cria, eu vou mostrando algumas coisinhas aqui para vocês.
Ó, tá vendo que aqui em cima, deixa eu tentar dar zoom e ver se vai ficar melhor. Assim. Tem essa parte do cloud, depois nós temos o code e o analytics. Isso é basicamente o que nós precisamos para gerenciar o site que vai ser criado aqui embaixo. Eu vou ter um banco de dados na nuvem, cloud é nuvem em português, o código para o meu programador, talvez, dar uma revisada e tal. Eu não vou precisar contratar um programador para fazer isso, mas se for um projeto muito crítico, posso contratar alguém para avaliar o código que o Lovable fez. E depois em Analytics, eu consigo avaliar as entradas nesse site, tipo as visitas, quantos usuários únicos, ou então os cliques nas sessões que as pessoas fizeram. E lá do lado, eu tenho share, eu posso convidar outras pessoas para trabalhar nesse projeto junto comigo, e também posso fazer uma integração diretamente com o GitHub, que é uma plataforma da Microsoft, onde você consegue armazenar os versionamentos dos códigos. O que é versionamento? Você fez uma versão, né? A primeira. A primeira sempre vai ter alteração. Aí depois você altera alguma coisa, aí ele versiona para V2, por exemplo. Aí você faz outra coisa, V3. São as versões. E logo do lado ali você consegue também publicar esse projeto. O mais legal do Lovable como um todo é que vocês vão conseguir fazer edições visuais. Então, o que eu precisar alterar, eu vou pedir aqui, em texto mesmo, tipo, coloque essa caixa na cor amarela. Eu vou escrever e ele vai e altera somente essa parte. Também posso, inclusive, fazer um site por voz, ó, clicando nesse botãozinho ali embaixo. Tá quase terminando. Será que ele vai criar um site bonito? Só porque tá na live ao vivo, eu acho que ele pode criar uma coisa, tipo, nada a ver. Vamos ver. Tá indo, gente. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui. Ó, o William falando, faz um aplicativo de cotação de preços entre fornecedores. Dá para fazer, William. Eu não vou fazer aqui na aula, mas dá para fazer sim. Maestro se aplica a todas as IAs sem nenhum problema? Depende, Tina, do que você quer. Por isso que tem vários frameworks específicos. Então, para o Lovable, para a criação de apps, o Maestro não é o mais adequado. Porque o output é o quê? O site já está meio que estabelecido, mas existem outros elementos que são importantes. Por exemplo, falar do design. Olha, ficou pronto. Falar do design, de como que vai ser o processo de pagamento, se tiver ou não. Então, existem vários. Vocês não podem pegar esse Maestro e aplicar para tudo de IA ou para todas as necessidades. Por isso que realmente tem que aprofundar mais. Lembra que vocês aprenderam 1% de tudo que tem de IA. Deixa eu tirar o zoom aqui, para vocês conseguirem ver o site completo. Ele nem fez um site tão bonito assim. Na primeira vez que eu fiz o teste antes da live, tava melhor, tá? Deixa eu colocar assim maiorzão. AI Conference Revolution. 191 dias, 13 horas, tá fazendo contagem regressiva, eu nem pedi isso. Ele tá dizendo que é o maior evento de IA do Brasil. Eu também não falei isso. Mas enfim, olha o botãozinho de WhatsApp ali embaixo, com Fale Conosco. Se eu clico em sobre, me mandou para cá. Olha a animação. Se você fosse fazer isso manualmente, quanto tempo demoraria? Só para aprender. Programação, temos trilhas de negócios, técnica, tendências. Dia 1 e dia 2. Colocou dados aleatórios aqui. Inclusive faz muito sentido esses textos de palestras. Palestrantes. Inseriu VP de inovação no Banco Digital, TechCorp Brasil. Tem o LinkedIn ali, o botãozinho, adorei. Patrocinadores, caramba, colocou a Microsoft. Gente, mas eu nem falei esse patrocinador. Ó, os pratas, local. Inseriu um mapa, entendeu? O Centro de Convenções de São Paulo é aqui nesse local, e realmente é. Metrô. Ah, gente, legal. Hotéis parceiros, com código de ingressos, que é importante. Individual, com todos os elementos. Depois, VIP e corporativo. Será que se eu clicar aqui, vai dar para comprar? Tá bloqueado, mas é que eu tenho que configurar ainda.
E perguntas frequentes, que é aquele FAQ que eu tinha falado. Olha que incrível. E assim, eu estou fazendo um site, né? Mas você pode fazer um aplicativo para obter dados e informações, sei lá, da empresa que você trabalha, de pessoas que usam isso. Vamos explorar aqui. Deixa eu tirar essa parte para a gente poder ver a interação. Então, vamos supor que eu queira trocar, que eu queira inserir um vídeo aqui no fundo. Aí eu vou pedir aqui embaixo, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, ó, onde está escrito Ask Lovable, vou digitar, coloque um vídeo na parte, na primeira dobra / seção do site, que seja tecnológico e que faça sentido com o design do site como um todo. Não sei se ele vai entender isso, eu pedi algo bem específico, como um todo. Vídeo em loop. O certo seria a gente enviar o vídeo específico. Eu vou deixar ele processando ali. Outras coisas que a gente pode fazer também é alterar manualmente alguns elementos que a gente queira modificar. Tá vendo que tem esse botão de Visual Edits? Enquanto ele faz, ó, ele tá gerando o vídeo futurista. Eu vou clicar em Visual Edits e eu posso, tipo, mudar aqui, falando outra coisa. Então, vamos lá. Quero mudar a cor desse botão. Opa, cliquei no botão e ele não entendeu. Quando eu clico, ó, tá vendo que o botão ele ficou selecionado aqui? Agora, o que eu pedi aqui dentro, tipo, mude esse botão para verde-limão. Eu só vou esperar ele acabar de gerar o vídeo e aí eu mando isso daqui, porque ele ainda tá processando, ó, tá com stop. Deixa ele trabalhar. Enquanto isso, eu vou respondendo perguntas de vocês. Jorge, ele faz apps para celular? Faz também, Jorge. É outro processo, né? Aí você tem que pedir especificamente isso no prompt para ele. Dá para fazer outro tipo de site? Dá para fazer sim, Adriana. Tudo vai depender do seu prompt, do texto que você colocar, e aí ele vai conseguir gerar. Gente, adorei o vídeo. Olha isso, é um neurônio de inteligência. E ele acabou de gerar esse vídeo. Tá certo que o loop não ficou muito bom, né? Essa repetição. Mas gostei bastante. Vocês gostaram? Gastou quantos créditos para fazer um site? A gente vai conferir depois na minha conta, porque eu tô no Zoom aqui, eu não tô conseguindo ver direito. Deixa eu tirar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vê. Ó, ele acabou de fazer... Opa. Espera aí, que eu tirei a minha tela compartilhada. A tela inteira compartilhar. Show, voltei. Vou pedir para ele mudar o botão para verde-limão. Enviei. E ele tá lá alterando. Aí daqui a pouco ele termina de alterar e a gente vê essa modificação. Mas vocês viram que a interação com ele é simplesmente isso. Você diz onde você quer alterar e vai lá e modifica. Show de bola, né? Olha isso! E ele entendeu o verde-limão. Gente, muito incrível. Deixa eu clicar agora nos botões que estão aqui em cima para vocês verem. Em Cloud, que é essa nuvenzinha, nós vamos ter acesso ao back-end, que é basicamente o banco de dados, onde estão armazenadas as informações. Eu posso habilitar o Cloud ou não. Para isso, tem que ter uma conta paga, tá? E aí você vai ter que pagar conforme você vai escalando, porque você vai armazenar dados online. Então, se precisar realmente armazenar isso online, é necessário pagar, porque eles estão gastando com o seu site. Então, você tem que pagar. Aqui em Code, dá para ver todo o código do site e a estrutura bonitinha. Então, tem o index, vai ter os CSS, e aí é nesse lugar que um programador pode fazer a verificação do código, ou você nem precisa mexer com isso, mas aqui tem tudo detalhado, conforme um site normal fosse feito realmente. Em cima, em Analytics, nós temos a visão realmente de quantas pessoas entraram nesse site. Eu vou publicar só para a gente poder
mexer nesse Analytics, ó. Cliquei em Close, vou selecionar Publish. Aqui eu vou colocar AI Revolution, que é o nome do meu evento. Quem pode acessar esse site? Todo mundo. E eu vou publicar. Tá preparando? Eu vou passar esse link para vocês acessarem, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. Tá construindo toda a estrutura do site online. E está live, ó. Acabou de mudar aqui em cima. Vamos lá. Vou pegar esse link. Deixa eu ver se tá funcionando antes. Tá funcionando. Ó, vou mandar para vocês. Gente, na hora. Feito na hora. Acessem aí, ó. Enviei uma, duas, três. Mandando. Me falem aí se deu certo para acessar. E eu já vou abrir aqui o Analytics para ver os visitantes. Nossa, 88 pessoas já acessaram? Caramba! Vou mandar mais uma vez. Vamos ver se a gente aumenta esse número aqui de visitantes. Atualizei. 500 pessoas. Boa. Cara, vocês viram isso? Vocês também ficam, tipo, assustados com a capacidade e o poder que a gente tem agora nas mãos? Mas, de novo, isso aqui que a gente está fazendo é o básico do básico. Qualquer um faz isso. E lembra que eu falei que se todo mundo faz isso, então a régua subiu para todo mundo. Tem que se destacar além disso. Então, tipo, isso aqui é base. Agora, o que nós temos de poder para fazer sobre as ideias que nós temos é isso. Aí, agora, pensem em aplicação para vocês. Eu tenho uma ideia, sei lá, de criar um evento para os meus amigos sobre uma programação de corrida que a gente vai ter, um campeonato de corrida, um campeonato de futebol, que é muito comum para os homens. Dá para fazer um site com campeonato de futebol e atualizar o placar aqui dentro. E ele vai fazer bonitinho esses placares em menos de 20 minutos e de graça. Está publicado. Eu não paguei para usar. É claro que, à medida que você vai fazendo alterações dentro desse Lovable, você vai gastar créditos. Então, não dá para fazer muitas alterações se você for usar só o gratuito. Mas, pô, para um projeto particular seu, você gastar R$100 para fazer um site desse tão rápido e ainda hospedado desse jeito, cara, é surreal o poder que a gente tem agora nas mãos. E aí, a gente está falando não só de aplicações para a vida pessoal, mas para negócios. Então, vamos supor que vocês trabalhem numa empresa X, mas vocês têm uma ideia que vocês sempre quiseram implementar, mas nunca foi possível fazer isso. Aí você pode agora fazer um protótipo, um exemplo sem depender de programador. Eu não sei se vocês estão captando de como isso é incrível. Eu tô conseguindo passar para vocês a empolgação, porque eu fico empolgada e, ó, arrepiada. Nossa, gente, arrepiada de verdade. Arrepiada só de ver, tipo, o que tem de tecnologia por trás aqui que tá possibilitando que a gente tenha esse poder. Então, é loucura. É o que vocês falaram ali, ó, Roberto Trajano. Loucura total. Legal, tá assim, né? Consegui, Simone, beleza. Então, gente, eu não vou aprofundar muito mais sobre Lovable, porque é um mundo isso daqui também. A gente tem que explorar várias outras funcionalidades. Vocês me perguntaram aí no chat que eu tô lendo, se dá para colocar o domínio próprio? Dá sim, você pode especificamente colocar, tipo, sei lá, o seu sobrenome como um domínio, ou uma empresa que você quer fundar como domínio. Dá para fazer várias coisas. Só que eu não consigo passar tudo para você, senão a gente vai ficar falando sobre Lovable, tipo, durante umas 6, 7, 8 horas. E aí eu preciso colocar um stop aqui, um pare na minha explicação, só para vocês terem a noção que existe essa possibilidade de criação, e agora a gente já vai para o outro assunto, que é humanos.